Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos começar mais um Gravata Amarela Podcast. Afroche sua gravata, real ou imaginária, que o papo aqui hoje vai ser muito quente. Hoje eu recebo o Marcelo Corrêa. Marcelo Corrêa vem falar pra gente de marketing para PMEs, pequenas e médias empresas. É o foco dele, ele é o cara que atende esse público aí. Marcelo, seja bem-vindo, cara. Obrigado por você ter topado participar aqui do Gravata Amarela. Obrigado, eu que agradeço, Ricardo, a sua oportunidade, esse convite. É sempre muito bom falar de um assunto e de um tema que, além de você dominar, você ama. Você acorda pensando, você dorme imaginando como é que vai ser a criação no dia seguinte. Então, é sempre um prazer falar de marketing, principalmente para pequenas empresas, pequenos empreendedores. Eu sou apaixonado no que eu faço. Como que começa a tua jornada? Você já começou focado em pequenas empresas ou você tentou começar num nicho e acabou pegando uma área mais abrangente? Porque, assim, marketing tem vários espaços, né? Tem o marketing digital, o marketing tradicional, tem o marketing para o pequenininho que não entende nada de marketing, tem o marketing para startup, tem marketing para todos os gostos. O leque é grande. É grande. Qual que é teu nicho mais específico, assim? Ricardo, a minha formação é publicidade. Eu sou formado, graduado em publicidade e fiz um MBA em marketing, me especializei na FGV em marketing digital. Eu posso dizer para você, eu sou muito mais para marketing digital, que não é mais nem futuro, é o presente, do que propriamente marketing. Mas o marketing é muito abrangente. Quando você fala de brand no marketing, não altera no marketing digital. Né, essas ações, esse tipo de cuidado, de bolar estratégias para alcançar o público-alvo, você leva isso também para o marketing digital. Então, como começou, né? Como o Marcelo e a lideração, a minha agência, ela iniciou no mercado. Eu trabalhei por mais de 25 anos na área de indústria farmacêutica e na área comercial. Então, eu sou vendedor de formação, né? Eu sempre digo que eu sou pós-graduado em marketing, sou publicitário, mas a minha formação toda é venda, é a comunicação. Que é muito diferente, né? Ser um vendedor e ser um profissional de marketing tem uma distância grande. Eu acho que o vendedor reforça totalmente a profissão do cara de marketing, mas talvez não ao contrário. Ricardo, essa colocação sua é super pertinente, principalmente no meu segmento de cuidar. Eu cuido de marcas, eu cuido de projetos, eu gerencio empresas. E essa tua colocação é muito importante, porque a maioria das empresas que não são dirigidas por profissionais de marketing, a maioria dos profissionais que cuidam da área comercial, que não são formados em marketing, acha que o marketing e vendas é uma coisa só, e é uma grande mentira. Né? Então, o marketing ele vai ter que andar paralelo com a área comercial e um ajudando o outro, um transitando o outro. Eu sempre digo que o marketing ele tem a função da flecha, né? O alvo quem vai estabelecer a área comercial, mas como a flecha vai atingir esse alvo, é o marketing que vai ditar. Né? Então, eu defendo muito essas duas áreas porque é uma área que eu domino, eu tenho know-how, a minha vida inteira trabalhando na área de vendas, e aí eu fui adentrar o marketing. Então, nessa formação MBA em marketing, Ricardo, eu acabei descobrindo, aí eu estou dizendo há 10 anos, mais ou menos 10, 8 anos, antes pandemia e antes desse boom que o marketing digital, esse boom que as redes sociais têm hoje em dia. Então, nesse tempo de 8 anos atrás, eu recém pós-graduado em marketing, eu publiquei meu primeiro livro na Veiga de Almeida, que foi o meu trabalho final, falando sobre o quê? A força do Facebook para a área comercial. Olha que loucura. Que na época era o que tinha de mais bombástico. A gente só tinha a plataforma Facebook como o grande canal, não era o único, mas o principal canal de comunicação das marcas. Quando eu falo marcas, eu falo empresário, empreendedor, um projeto, um influencer, enfim. Quando eu falo marca, eu cito muito isso no meu livro, que a gente vai falar mais à frente, quando a gente fala de marca, a gente fala no contexto geral do projeto. Então, o Facebook ele tinha essa única força, né? A única fonte de você atingir o teu público-alvo. Então, quando eu encerrei, voltando ao meu trabalho final na Veiga,
eu encerrei essa pós-graduação e esse trabalho final com um livro. O meu assunto foi como o Facebook vai poder ajudar pequenas marcas, pequenas empresas, né? As redes sociais, para o marketing, Ricardo, ela veio para democratizar, né, essa comunicação. Porque era um espaço, desculpa te interromper, mas era um espaço que o pequeno não fazia. O pequeno não fazia marketing. Quando muito, fazia anúncio em jornal, em classificados. Páginas amarelas. Isso, em classificados, porque os anúncios mesmo de um quarto de página eram valores exorbitantes. Não se tinha verba. Anúncio em rádio que o pequeno não conseguia. De repente chegou um espaço de mídia social onde o pequeno conseguia botar um dinheiro ali, conseguia fazer. Até ter site era uma coisa complicada. Muitos conseguiam... Não tinha nem WordPress hoje, que é a plataforma mais, né? Eu comecei fazendo o meu primeiro site, o meu primeiro negócio, sou empreendedor há mais de 15 anos. Acompanho o seu trabalho. Eu fiz o primeiro no bloco de notas, no HTML. Eu fui estudar HTML sozinho para poder fazer o meu site. Para fazer o meu site, porque eu não tinha como pagar. Então, eu concordo com você que veio para democratizar. Veio para abrir espaço onde o marketing era uma coisa proibitiva. Apesar de que... Aí você me corrige se eu estiver falando uma besteira, mas muita gente ainda pensa que marketing é coisa cara e que não há marketing para costureira, para o padeiro, para o dono da banca de jornal, para o cara da carrocinha de amendoim, de pipoca. Eles acham que não, marketing não é para eles. Quando tem um mercadão aí para se alcançar. Sem dúvida, é onde eu entro, né? Então, a lideração, ela, um pouquinho antes da pandemia acontecer, ela deu uma guinada assim. Eu nunca trabalhei tanto antes e depois da pandemia em função disso, em função que esses pequenos empreendedores e pequenas empresas começaram a enxergar o marketing digital como sua única opção de prospecção, o seu único canal. Saíram da rua e foram para dentro de casa. Eles ainda viviam, entrando nesse tema que o marketing era intangível, né? Há alguns anos atrás, e hoje para alguns ainda é intangível, é o que eu chamo de marketing vertical, né? O marketing vertical de antigamente, as grandes marcas olhavam para o seu público e ditavam as regras, né? A Coca-Cola, ela gastava rios, como ainda gasta muita grana, verba publicitária, mas ela falava assim, olha, não tem outra opção, eu não tenho concorrente. Então você bebe, paga o que você quiser, né? Enfim, a imposição das marcas no marketing vertical impedia da gente olhar para o lado, impedia do pequeno empreendedor alcançar esse público. Hoje em dia, e as redes sociais, ela colabora com isso. Nós vivemos a era do marketing horizontal, que eu chamo de marketing P2P. É um marketing de pessoas para pessoas, de pequenas empresas para o público final. Então, esse marketing P2P, esse marketing horizontal, ele democratizou o cara que nunca podia imaginar ter um anúncio patrocinado da sua barraca, do seu camelô, numa baita de uma mídia digital, que hoje é o Instagram. Você com R$15 hoje, eu disse R$15, Ricardo, você consegue alcançar 70% da população da rua do teu negócio. É claro, isso se você tiver um profissional habilitado, preparado. Eu com R$15 eu consigo alcançar o meu prédio. Porque eu mesmo já gastei muito dinheiro, e olha que eu entendo um pouquinho de marketing, eu já gastei muito dinheiro e não de forma correta, e aí você acaba não atingindo ninguém. Então, tem que ser alguém que entenda como funciona, principalmente, vou mais além, que entenda como funciona fazer esse anúncio para o pequeno, porque é diferente. E outra coisa também, todo mundo, quem é do mundo da publicidade, às vezes do mundo do marketing, tende a achar que o Facebook morreu. Só que pasme, esses dias a gente fazendo análise do desempenho do podcast, o nosso desempenho é imensamente maior no Facebook do que no Instagram. A gente tem um número de acessos no YouTube vindo do Facebook muito maior do que no Instagram. E as pessoas têm uma questão do o que parece ser e o que é no marketing digital. Sem dúvida, sem dúvida. Ricardo, eu tenho muito conteúdo na minha página, né, Marketing e Lideração,
que eu falo muito sobre isso, sobre essa crítica desenfreada que alguns social media, porque também tem isso, né? Você tem o profissional de marketing, você tem o vendedor que tenta se aventurar nas redes sociais e você tem o social media. E o que está cheio hoje aí, sendo guru de marketing, as pessoas que não têm habilitação nenhuma, né? Porque não é uma área regulamentada, então... Não é, aí e só você ensinar alguma coisinha, as pessoas acham que a pessoa já é referência. Eu sou totalmente crítico em relação, acho que tem oportunidade para todo mundo. Acho que tem oportunidade para todos os profissionais desenvolver um bom trabalho e não enganar, não agir de antiética ou passar informação errada. E essa informação que o Facebook morreu é o que o social media adora falar, principalmente nos canais Instagram, né, YouTube. E eu concordo plenamente com você. O Titio Zucchi, como eu costumo chamar o Mark Zuckerberg, nos meus cursos, nas minhas palestras, eu falo muito desse Titio Zucchi, que o arquétipo do Zuckerberg, ele está muito mais para familiar, para parceiro, do que para um empresário que está de olho na sua grana. É óbvio que a gente sabe que ele está de olho, mas as ferramentas hoje que ele disponibiliza, voltando a falar do democrático, da acessibilidade, do marketing horizontal, é absurda, né? Então, o Titio Zucchi, ele tem renovado a plataforma Facebook, o Titio Zucchi, ele tem utilizado algumas ferramentas que poucas pessoas utilizam na área comercial, que são ferramentas de marketplace e grupo dentro do Facebook, que dá um resultado extraordinário, dependendo do seu segmento, dependendo do nicho do teu negócio. E o Facebook, ele tem nas suas lives, né? Porque o bom é fazer live, o barato e o chique é fazer live no Instagram, né? Acho que está até um pouquinho saturado, na minha opinião. Mas a live no Facebook, o alcance e a métrica de engajamento é 3 vezes mais. Só que ninguém fala, porque o social media ele não quer trabalhar no Facebook. Social media você vai ver um profissional de 18, 20, 25 anos. Sim, uma meninada que já começou no Instagram. Isso, Ricardo, exatamente, né? Só que tem um público enorme que tá lá no Face e que não migra do Face. Eu tenho amigos que estão lá. Eu não gosto de nenhuma, pra te ser bem sincero. Sério, Ricardo? Eu não gosto de mídia social, nem Instagram, nem Facebook. Eu uso... Você precisa fazer um curso meu que você vai sair de lá fazendo selfie. Eu faço muita coisa, fui palestrante durante 10 anos, parei, agora estou em outra vibe, então eu era o cara que tinha que viver mídia social 24 horas por dia, fazer 1, 2, 3 posts por dia, e chega uma hora que parece que você está escravo da mídia social. Desgastante. Beleza, puxei meu carro, parei com isso e tal, mas eu entendo um pouquinho, porém gostar eu não gosto. Já o YouTube eu curto, eu estou curtindo muito. É uma mídia social que eu não trabalhava e hoje eu estou me divertindo com ela bastante. Mas tem muita gente que não migrou. Tem um cara que é do YouTube, tem um cara que é do Facebook, tem um cara que é do Instagram, e tem um cara que é de todas as mídias sociais, inclusive outras que nós não estamos falando aqui. Sim. Os TikToks da vida. São mais de 354 redes sociais no mundo, no universo. A gente está citando 3 ou 4, né? Exatamente, tem muitas. Pinterest, muita coisa. Muita coisa. Algumas que as pessoas acham que já morreu, que não existe mais e tá lá ainda existe. Eu acho que o único que tá morto e enterrado por 7 palmos é o Orkut. Né? Que é um case que vale um podcast inteiro a gente falar do caso do Orkut. Mas eu queria estar dando continuidade, Ricardo, se você me permite, claro, a falar dessa questão do Facebook. Eu sou um entusiasta do Facebook e eu sempre digo, em todos os eventos que eu participo, eu falo também no meu livro, que o Facebook e o que ele vai servir para a sua marca, para o seu negócio, vai depender o que é o seu negócio e vai depender qual é o persona da tua marca, qual é o público-alvo da tua marca. Eu costumo chamar de um namorado da sua marca, a paixão da tua marca, né? Você tem que olhar o seu cliente, o seu persona com tesão. Então, quem é o tesão da tua marca? Ele está acima de 30 anos, ele está no Facebook ainda. Ele acessa, em média, mais de 2 horas e meia no Facebook diariamente. Isso está no meu livro também, as estatísticas. É claro que as outras redes sociais, como nós citamos, o tempo de permanência do usuário
Olha o nome que eu citei, usuário. O usuário, ele passa mais tempo, mas no Facebook, 2 horas e meia é um tempo bacana para você mostrar o teu produto, o teu serviço, né? Há um custo também menor. Sem dúvida. Então, o teu público é acima de 30, o seu público é homem, o seu público é mulher, então continua a produzir conteúdo e a publicar conteúdos em todos os canais e esferas do Facebook. Isso público é uma parada muito engraçada, né? Curioso, porque se você tentar adivinhar quem é teu público no chutômetro, você vai errar com certeza. Vai gastar dinheiro, vai queimar grana. Quando a gente começou o projeto aqui, a gente idealizou, desenhou a marca, pensou em quem seria o público que assistiria, a gente queria dar uma levada um pouco divertida e tudo mais. Durante o caminho a coisa foi... Hoje a gente entendeu que o público que está nos assistindo a 78% do nosso público tem entre 24 anos e 45 anos. Bacana. E 80% masculino. Uau! Tá totalmente fora da curva do padrão das redes sociais. No YouTube, tá? Esse é o que tá no YouTube. Certo. Essa métrica do YouTube. Do YouTube, porque o nosso forte, a gente tá no Spotify, tá na Deezer e várias outras plataformas de streaming, mas o foco é o YouTube. Então, esse é o nosso público medido lá no YouTube, nas análises e tal. Então, hoje a gente ainda tá esse é o 26º episódio, se não falha a minha memória. Bacana. Então, a gente ainda tá muito medindo as coisas e tal. E eu acho que esse é o trabalho do marketing. Eu não sou um cara de marketing de executar. Eu dou minhas tacadinhas, mas tem a galera que faz as artes, que cuida e tal. Mas eu sou um cara muito de analisar dados. Que é a parte mais difícil. É uma parte do marketing. E a parte mais chata. É a parte mais chata e eu gosto de fazer. Legal. Então, eu analiso e falo pra galera, que é uma galera que tem outra mentalidade, eu falo, vocês estão falando mal do Face, que eu perco muito tempo no Face, mas olha aqui o resultado. Olha aqui quanto que o Face dá de engajamento e quanto que o Instagram tá me dando de engajamento. Olha quantas pessoas estão vindo do Face, olha quantas pessoas estão vindo do Instagram, olha quantas pessoas vêm de um Stories, olha quantas pessoas vêm de um post no feed. Perfeito. Hoje eu tenho mais acesso de pessoas que vêm pelo um post no feed do que pelo Stories. Olha, você está num ponto fora da curva. É um case muito legal para estudar, sem dúvida. Então é que a gente vai analisando junto. Se eu fosse olhar sem analisar dados, eu ia errar. Eu ia dizer que o Instagram dá mais, eu ia dizer que o Stories dá mais. Ricardo, eu me deparo com muita empresa que está há um bom tempo investindo em agência de marketing, investindo em campanhas patrocinadas, em ads, muito tempo de maneira errada, de forma errada. E o ponto crucial é exatamente a marca que não consegue identificar quem é o teu público. É aquilo que você falou, não é uma marca que se preocupa com as métricas, com os números, né? Se você for entrar na minha página, o que mais tem é métricas, né? Ali eu estou provando através de estatísticas de empresas de renome que algumas ações e alguns canais, algumas estratégias dão realmente resultado. E se você quer gastar pouco e ter muitos resultados, você tem que trabalhar com metas, você tem que trabalhar com números. É aquela velha máxima que os números não erram, né? Os números não mentem, né? Sim. Então, contra fatos não há argumento. Não há argumento. E eu me deparo muito. Eu lembro que eu assumi uma grande escola na Baixada Fluminense. Essa história é interessante. Essa escola é uma das maiores escolas na Baixada Fluminense e me chamaram para estar assumindo, né, a marca. E eu fico super motivado quando um cliente ele chama a minha agência, a minha equipe, meu time, me chama o Marcelo, para estar cuidando do seu sonho, cuidando com aquilo que leva dinheiro para a família dele, né? E eu tenho muito temor de fazer cagada, né? De fazer merda na marca dos outros, porque eu sei que pode estar... No sonho dos outros. Pode estar destruindo o sonho, né? E essa empresa foi muito interessante, Ricardo, que ela gastava, em média, mais de R$5.000 por semana de anúncios no Google Ads. Que, para mim, não tem plataforma melhor para você anunciar, né? A gente pode estar abordando isso depois, se você quiser. E eles gastavam rios de grana. E eles tinham como métrica, aí não me pergunte como eles descobriram isso, não foi na métrica oficial das páginas, ele falava para homem, branco, né?
Porque quando você faz um estudo de persona, você aborda a raça, a parte econômica, social, enfim. Religiosa. Tudo. Na verdade, tudo. você idealiza uma pessoa Perfeito. e fala para aquela pessoa. É Um como se eu bonequinho. idealiza... É um bonequinho, é um avatar. É um Playmobil. É o nosso É como Playmobil se eu ali. idealizasse que o Marcelo Corrêa é o meu público do podcast e eu vou falar para ele. Perfeito. Se você conseguir idealizar essa pessoa, que é muito difícil, Muito difícil. não é tão simples Exatamente. assim, você vai arrebentar. Exatamente. E essa empresa, ela tinha alguém ou algum profissional, ou do nada viu que, Marcelo, você tem que produzir, a tua equipe tem que produzir conteúdo e tem que fazer ações voltadas para o homem, sexo masculino, da cor branca e da faixa etária acima de 30 anos. Aí, já de primeira, são 10 anos trabalhando com isso, só com marketing digital, eu falei, pô, estranho. Eu olhava para um lado da escola, tinha garotada dançando TikTok. Eu olhei para... Não, mas o público eram os pais? Eles certamente trabalhavam com os pais dos alunos. Sim, para trazer alunos para a escola. Homem não tem poder de decisão nenhuma nos filhos. Geralmente já a mulher começa a errar por aí. 30 né? anos, é muito jovem ainda. Muito jovem ainda para você ter um adolescente. Num colégio particular? Só se você for um ponto fora da curva, como uma pessoa aqui Na que foi Baixada pai com 16 anos. E na Baixada Fluminense, eu sou da Baixada, cresci na Baixada Fluminense. Pô. Então não é um preconceito, tá? Eu vou te dizer, a imensa maioria do cara de 30 anos da Baixada Fluminense não tem grana para pagar um colégio particular. Sim, entendeu? Sim. Isso é classe C, D. Você né? tem A que imensa ser frio maioria. nesse diagnóstico. Então Você gente, não é nenhum tipo de preconceito com Baixada Fluminense. Estamos falando de dados estatísticos, tá? A imensa maioria da Baixada Fluminense é classe C e D. E nenhum preconceito contra gente branca ou Também, gente masculina. Exatamente. Né? Quando você trabalha com marketing de métrica, marketing de pesquisa, de estatística, você tem que ser frio. Né? Você tem um outro caso de uma loja erótica que eu posso até falar também, que foi engraçada, Bessa. Mas voltando ao curso, à escola, quase Você que eu falo achou o nome. estranho? Eu achei super estranho. Eu olhei para um lado e falei, pô, essa persona não tá errado. A tua flecha tá acertando esse alvo, não. Não, mas a gente sempre fala assim, teve resultado. Eu falei, cara, então vamos aumentar 3 vezes esse resultado. Porque eu vou trabalhar com a persona correta. Subir essa régua aí. Vamos subir essa régua, vamos ganhar dinheiro. E o objetivo de qualquer agência profissional é fazer o cliente ganhar dinheiro e assim ele continuar. Você tocou num ponto, eu vou agradecer os patrocinadores, mas eu vou deixar essa batata quente na tua mão. Você tocou num ponto de objetivo de agência de marketing. Eu vejo muito o mau profissional de marketing dizer o seguinte, marketing digital, tá? Okay. Marketing é uma coisa de médio e longo prazo. Você não vai ter resultados agora. Porque é o cara que quer o teu dinheiro, tu bota o dinheiro, não dá resultado, aí tu bota o dinheiro mais ou menos, não dá resultado. Daqui 3 meses ele bota a culpa em alguém e vai embora com o teu dinheiro. E na minha opinião, de pequeno empresário, com 15 anos de pequeno empresário, cara, não tem essa. Se eu boto R$100 numa campanha, eu tenho que ter algum resultado, senão eu vou quebrar, eu sou pequeno, eu não sou a Coca-Cola. Entendeu? Mas vou deixar essa batata quente na tua mão, que nem é tão quente assim, e vou agradecer os nossos patrocinadores. Queria agradecer a Sampacel. A Sampacel é um dos nossos patrocinadores aqui do Gravata Amarela Podcast. Sampacel é uma loja de acessórios para celular, na verdade são 5 lojas em São Paulo. Eles também têm 2 distribuidoras de acessório para celular. Então, se você quer comprar acessório para celular, Sampacel Oficial no Instagram. De lá você vai ser direcionado para as outras áreas, para os outros contatos deles na internet. Ou você pode ler o QR Code que está rolando na tela durante o episódio, que vai direto para o Instagram deles também. Ou ainda clicar no link da descrição do episódio que você fala com eles. Então, você pode montar a sua loja de acessórios para celular, você pode comprar acessórios para celular, enfim, tudo de acessórios para celular, fala com a Sampacel. E temos a R Veríssimo, que é a minha empresa de informática focada em pequenas e médias empresas. Nós somos o TI, ou Departamento de Informática de empresas que não têm departamento de informática. Então, se você não tem um técnico próprio, um funcionário de TI na tua empresa, e tá cansado daquele técnico que só chega atrasado, marca e não vai, avisa em cima da hora que não vai mais e deixa você com o pepino na mão, a gente está há 15 anos nesse mercado atendendo empresas cariocas, pequenas e médias empresas, contadores, advogados, indústria, comércio, várias áreas.
E nós começamos justamente com um diferencial, lá há 15 anos atrás, que é o retorno de atendimento após a abertura de chamada em até 2 horas. Chamadas emergenciais, e a gente continua nessa levada e assim nós ganhamos muitos clientes. Então, chama a gente também no rverissimo.com.br ou no Instagram rverissimo suporte, ou ainda clica no link para falar direto no nosso WhatsApp, no link que está no episódio ou no QR Code que está rolando na tela. Obrigado aos patrocinadores. Se você quiser patrocinar o Gravata Amarela, também é possível. Manda um e-mail para a gente, @gravatamarela.com.br, ou então no Instagram, @gravatamarelapodcast, e a gente vai te mandar lá um material, um Media Press lá nosso, com as informações, e é super possível você patrocinar um episódio ou uma temporada. Obrigado aos patrocinadores. Marcelo, cara, como que é essa parada de marketing de médio e longo prazo? Olha, é uma pergunta capciosa. Eu concordo que o profissional que estabelece um prazo um pouquinho mais longo, vamos dizer assim, 2, 3 meses, quando ele assume uma marca, quando ele assume um projeto, ele precisa de um tempo de maturação daquilo que ele está fazendo, né? Porque marketing digital não é só fazer anúncios. Marketing digital não é só fazer tráfego pago, né? Eu disse tráfego pago. Falar tráfego pago num dos podcasts que eu fiz e foi um Deu problema. Então, o marketing digital, ele envolve você trabalhar com a reputação da marca, você trabalhar com conteúdo estratégico, você começa a testar algum tipo de público que eu chamo teste AB. E isso não é em uma semana que você vai ter resultado, não é em 2 semanas. Tanto é que a maioria das métricas, elas são de 45 dias, né? O Instagram ele tem 7 dias, mas as grandes métricas são de 60 a 90 dias para você fazer um comparativo com 3 meses anteriores. Então, eu ficaria nesse meio termo. Eu acho que em uma semana você não vai conseguir fazer mágica. Pode ser o Philip Kotler do mundo, né? Mas também nada muito longo, porque aí você está realmente com outro intuito de ter um cliente e não dar resultado para um cliente. Então eu gosto de trabalhar, vamos lá. Se você perguntar para o Marcelo, CMO da lideração, qual é o prazo estabelecido quando eu fecho o contrato com o cliente, eu não fecho prazo nenhum. Eu dou total liberdade para o cliente. E ainda desafio. Em 45 dias, se você não ter mudança, se você não enxergar uma mudança, não só de resultado financeiro, tá, Ricardo? Então, as pessoas precisam entender que o marketing não é só vendas. Sim, sim. Não é só o resultado comercial. É um aumento da imagem da marca, do reforço da marca, tudo. Uma coisa harmoniosa, você vê uma sequência de depoimentos positivos, você começa a ter um engajamento com muito mais qualidade, não é curtidinha, coraçãozinho. Engajamento não é isso, né? Então você vê que há um brand, né? Há um relacionamento, uma troca com o teu público que não tinha antes. E eu, como profissional de marketing, eu digo que isso é muito mais importante do que propriamente a venda. Eu posso te vender aqui e você não recomprar, mas eu posso criar um fã da marca, um fã da lideração, e você multiplicar como foi feito aqui. como é feito com o meu livro. Então, o brand para a marca é muito mais importante do que o marketing. Em função disso. Então, respondendo a tua pergunta, eu deixo na lideração o cliente à vontade, mas eu desafio a ele, né? E é claro, através de relatórios e números, eu comprovo a diferença de trabalho que pode ser perpetuado e que pode ser aumentado quanto mais tempo a gente der continuidade, né? Entendi. É porque também tem o foco da campanha, né? Eu repito, como pequeno empresário, estou sempre preocupado com a venda também. Então, se eu injeto um dinheiro de marketing, eu espero que volte um percentual daquele dinheiro, pelo menos. Tá? Mesmo que seja a fim de teste. E aí eu falo, como pequeno empresário, talvez outros pequenos empresários vão se reconhecer nessa fala, o que eu não posso sentir é que o dinheiro está indo e não está voltando nada. Financeiramente falando, tô falando de resultado financeiro mesmo, tô falando de... Aí esquece reforço da marca, esquece tudo, tô falando de venda.
Se eu boto um dinheiro e não volta nenhuma venda, para mim é um dinheiro totalmente perdido. Mas aí Como você, pequeno mas aí empresário. quanto tempo que você coloca assim, exemplificando, esse exemplo que você está dando, em quanto tempo? Para ter o Aí ROI, depende do... para ter o ROI positivo. Não tô nem falando de ROI, tô falando de ter algum retorno financeiro em cima daquele dinheiro. Que assim, uma coisa é você, profissional de marketing, virar para mim e falar assim, Ricardo, para testar, a gente precisa botar 3 levas de R$300 que a gente vai perder, porque isso aqui é para teste. Ok, Perfeito. isso eu entendo. O combinado não sai caro, eu entendo. Esse é um padrão, um discurso positivo. Positivo. O que eu não entendo é o cara que vem com aquele discurso, não, nós vamos botar 3 mil aqui, pode ser que venha, pode ser que não venha, porque a gente tem que testar antes, tem que esquentar a mídia, tem que... Aí o cara já perdeu comigo. Cara, joga real. Quanto você quer para testar? Quanto você quer para testar as palavras, testar, sei lá, aquelas coisas todas que a gente tem que testar? Você pode testar com R$100. O mesmo teste de R$100 é o mesmo teste de R$3.000. É só você colocar na proporção. Pois é. Então, eu concordo plenamente com você. Eu lido com empreendedores que não tem R$10 para botar numa campanha, o Ricardo. E eu insisto. Quando eu identifico que você precisa vencer o resultado orgânico, porque a grande maioria, na verdade, acha que você cria uma loja, cria uma marca, coloca a empresa no Instagram, vai vender a balde, sem botar R$1 de anúncios pagos. Sim. Mídia. É mídia. Organicamente é muito demorado. Então, organicamente, a maioria pensa que o orgânico vai dar resultado. Eu falei assim, vamos trabalhar pelo menos alguma coisa. A sua primeira venda, vamos deixar somente para outras campanhas ou para mais campanhas. Então, você tem que trabalhar com a realidade do teu cliente. Eu gosto muito de trabalhar com essa interface, entendeu? Quanto você tem de fôlego financeiro? Ah, Marcelo, eu tenho R$2.000 para fazer campanha semanal. Eu falei, calma aí, a gente está começando agora. Vamos testar com 500 desses 2.000? Porque se eu der o mesmo resultado de 2.000, você vai ficar feliz e aberta comigo, né? E é claro, aí o meu time vai ter que cair dentro, né? Mas aí você está investindo no cliente e aí é onde você ganha. Sem dúvida, entendeu? Sem dúvida. E dá para alcançar bons resultados, o Ricardo. Novamente puxando a sardinha para o meu lado. Eu tenho um especialista só em Google, eu tenho um especialista só em Instagram, eu tenho um especialista só em Waze Ads. Eu tenho um especialista agora, inclusive eu que estou sendo esse especialista, em Amazon Ads. Sim. Então, existe uma infinidade. Uma grande dica para o pequeno empreendedor, que é o teu público. Eu fiz uma campanha um pouquinho antes do carnaval para a mídia, vamos dizer que é a mídia offline, que na verdade não é offline, que é a TV Globo. Aí você fala, Marcelo, você está falando de democracia, de R$100, R$10. A Globo existe um canal de mídia online e mídia TV para suas sucursais que se chama Globo Sim. Pouco divulgado. Você só vai conhecer a Globo Sim se você parar num resort aí do interior do Rio de Janeiro e ficar vendo televisão, porque eles vão anunciar exatamente para a esfera fora da cidade do Rio de Janeiro. Sim, então, região serrana e... Serrana, litoral, região dos lagos. A Globo, ela criou um grande canal publicitário e o custo é uma coisa absurda, né? Então, eu estou fazendo uma propaganda do de baixo comparado com a mídia TV no intervalo do Jornal Nacional. Então, eu me perdi no meu raciocínio, mas... Você estava falando de verbas, de especialistas que você tem na tua equipe, especialistas em todas as áreas, e que você descobriu agora um filão que é TV tradicional, mas num custo menor. Não é meu público, e usando mídia digital também. Que o meu público é capital. Capital é Grande Rio, então não atendo essa região. Mas cuidado. Porque o cara pode estar lá passeando e tal, mas diminui muito, né? O dono de uma pousada, de um restaurante, o comerciante lá, eu tenho 4 contas no Amazonas. Eu tenho 4 clientes no Amazonas. Eu nunca fui pessoalmente lá falar com o meu cliente.
Entendeu, Ricardo? Então, não limita É claro, vai depender do nicho. Eu concordo com você. Porque a minha área mas... é infra, né? Então. Perfeito. Mas você não apesar, vende, claro que você não vende um produto? Não, nenhum produto. A gente É trabalha só serviço, né? Apesar que a gente consegue atender remotamente, mas não é muito usual na minha área as pessoas terem um contrato só remoto. Entendi. Ela quer o presencial. O presencial. Então, já saiu do Rio de Janeiro, já fica um pouquinho complicado. Tá? Então, talvez não seria o público, mas é um filão você fazer televisão, porque televisão impacta muito ainda, né? Aquela história de público antigo e público jovem. Exatamente. O público jovem não consome televisão, assim como a gente tem um público de mais de 60 anos que não consome mídia social, só consome TV tradicional. E a gente está falando de público local, né? Você trabalhar com o público local é uma delícia. O resultado é muito mais rápido. O boca a boca funciona muito bem, né? Exatamente. Você conquista um comerciante de uma, sei lá, vamos falar de uma cidade aí, Resende. Você conquista um comerciante importante de Resende, você leva todo você vira o referência. É só ele falar assim, tem uma empresa que eu confio. No interior, isso vale muito mais do que um contrato. Eu gosto de usar, né? sempre 2 exemplos. Tá? Quando eu morei no Nordeste durante 7 anos, no Maranhão. Putz. E 2 coisas me abriram muitas portas, né? No Maranhão não se vai no supermercado, vai no Mateus. Mateus é um grupo de mercados que basicamente ele é o monopólio do supermercado, é ele, não tem concorrência. Tem 3 ou 4 mercados na capital. Mateus o nome. Mateus, o grupo Mateus. Legal. Tem mais de não 13 mil funcionários e fatura 2,7 bi ou 27 bi por ano e tal. Com certeza sairei daqui para estudar esse cara. É um gigante, o cara é um gigante. Bacana. E como eu palestrava, quando eu cheguei na cidade, tal, logo de cara, o Mateus me procurou e eu dei um treinamento de vendas para os gerentes, para uma universidade de líderes do Mateus, é uma faculdade, como se fosse uma faculdade interna para treinar funcionários. E, cara, como ele é a maior referência da região, quando eu dei treinamento para eles, abriu o leque para mim em todas as outras empresas. O homem da entendeu? caneta. E quando eu participei uma vez do programa, fui chamado como consultor para participar de uma matéria na Ana Maria Braga, na Globo. Que legal. Então, Ricardo. o marketing tradicional, a aparição em algumas coisas dentro do marketing tradicional também abre muita porta. A gente não pode achar que só tem o digital. Exatamente. Agora, é claro que o custo é maior, dependendo da mídia offline, mas se a gente tratando de pequeno empreendedor, de pequena empresa, invista em marketing digital, invista em rede social, invista em mídia social, porque você tem bons resultados e gasta pouco, né? Voltando a falar da importância de você conhecer o público, essa escola lá de Caxias, só para eu finalizar esse caso, esse case, a gente alterou, né, a jornada da flecha, né? Alteramos e o cliente, né, descobriu que realmente o nicho que ele tinha que trabalhar, prospectar, o público que ele tinha que jogar, né, o anzol dele era a garotada. É a garotada que decide junto à mãe, decide junto aos pais, né? Então você tem que falar com o público final, você tem que falar com... aí tem que ser B2C, né? O teu consumidor final... Que nesse caso quem consome é diferente de quem compra. Exatamente. Nem sempre é a mesma pessoa. Você tem filhos? Tenho, já é adulto, mas já adulto. Eu também tenho filhos e tenho netos também. Mas é a criança ou adolescente que vai decidir onde você vai investir o futuro dele. Antigamente você olhava, tá bom, pai, paga um curso de inglês. Não, hoje a decisão é dele. Então é esse público que você tem que alcançar. E isso é muito importante, Ricardo, falar para o teu público, que são de pequenos empresários, de pequenas empresas, que o que se escuta muito nesses gurus, né? Nesses magos do marketing, é engajamento. Você tem que ter muita curtida, que você tem que ter muito engajamento, que você tem que ter muito... Mas curtida não paga boleto, né? Não paga boleto. E engajamento é bom, é sensacional, dá um upgrade no algoritmo. Mas eu gosto de trabalhar, gosto de falar que quando você está iniciando, você precisa trabalhar com alcance. O seu projeto, a sua marca tem que ter visibilidade.
Porque não adianta você ter um engajamento bom se você está limitado o seu alcance, se o teu público ele está limitado. Existe uma verdade, até uma verdade inconveniente, parafraseando o filme, que o algoritmo do Instagram, do Facebook, do YouTube, enfim, de todas as redes sociais, ela trabalha contra o teu trabalho orgânico. Se você publica no Instagram e tem 1.000 seguidores apenas, nem 10% desses seguidores, nem 100 pessoas que seguem a sua marca, desses 1.000, vão assistir ou vão receber a sua publicação. O Instagram hoje ele está chegando a 8% do seu público no orgânico. Então, não adianta você pensar em engajar 80 pessoas num público de 1.000. Você precisa trabalhar e desenvolver um marketing para que você possa alcançar mais gente, para que você possa ter visibilidade, você possa dar visibilidade para o seu negócio para pessoas que não te seguem, né? E existe estratégia hoje, dentro das ferramentas dessas redes sociais, que vai te ajudar a ter alcance. Então a maioria se preocupa em ferramenta que te dá engajamento, fuja disso. Você que está iniciando agora, fuja dessas pessoas que falam para você investir em engajamento. Não, você tem que investir em alcance. E as plataformas que mais dão alcance para o seu projeto, para a sua marca, para a empresa, é o Google, né? O Google você pode estar anunciando, como eu disse, para o seu bairro, para a sua rua, só para empresas que mexem com informática. Se você tem um bom conteúdo, um conteúdo atrativo, um conteúdo sagaz, você vai alcançar esse público vai começar a te seguir e em pouco tempo ele está comprando de você. Porque essa jornada de descoberta, e volto a falar, se não tem o trabalho de alcance, a jornada de descoberta do cliente, do seu negócio, do seu projeto, vai ficar na metade, né? Eu entendo tudo que você falou, do viés, falando de YouTube, o algoritmo, às vezes, quando você tem um alcance muito grande, mas o engajamento não acompanha, ele te joga para o chão. Porque ele entende assim, entreguei, as pessoas não estão assistindo ou não estão interagindo, eu paro de entregar, eu diminuo a entrega. Então, cada mídia social tem uma forma, por isso que eu acho que o profissional que você falou que tem especialistas na tua equipe em cada área dessa, eu acho que é importantíssimo, porque tem muito achismo, né? Sim, o EdRank é diferente de cada plataforma. Exatamente. Que é a nomenclatura do algoritmo. Mas não é uma pergunta, só uma observação. Agora, a pergunta mesmo que eu queria te fazer é o seguinte, você falou, eu tenho clientes que, às vezes, o cara não tem R$10 para investir numa campanha. Como que você ajuda essa galera? Como que você consegue capitalizar, ganhar dinheiro com os pequenininhos que às vezes o cara tá quebrando por falta de divulgação, porém ele não tem verba para divulgar, o que ele tem é muito pequeno, e aí, sei lá, se o cara tem R$100, você investe R$100 na campanha dele, como que você ganha dinheiro? Você ganha em cima do resultado? Como que é? Hoje na agência, eu tenho uma quantidade, eu tenho opções de planos de gestão de marca, né? De gerenciamento de marca. Então, como a lideração ganha dinheiro, assumindo a marca, cuidando de tudo nas mídias sociais. O meu slogan sempre, quando eu visito um cliente, fala assim, cara, vai cuidar da sua família, vai administrar, vai cuidar dos números do seu negócio e deixa a parte chata, que você não tem tempo, para a minha equipe. Criar conteúdo, identificar o melhor horário para postar, qual é o canal mais ideal, que é o Reels, a Story. Então, essa é a minha função, né? E eu identificando qual esse canal que dá maior alcance e, após isso, o engajamento, eu consigo trabalhar tanto com o orgânico, para aquele que não tem condições de investir pesado, como aquele que tem condições de investir e vai ter um resultado maior. Como eu consigo dar resultado para um cara que não tem nem R$10? Eu vou dar um exemplo de uma drogaria que nós fechamos semana passada.
Mas, de qualquer forma, ele tem, óbvio, ele tem um FII mensal lá, um valor mensal, que ele tem que... Eu vou te dar esse exemplo, né? Ele fechou um pacote nosso que é o top, ele dá uma quantidade de conteúdos e eu faço atendimento do cliente, o pré-atendimento, olha só que legal, que é a parte mais chata. De quem chega? Direct, Messenger, Caramba. Google, eu faço pré-atendimento. É um diferencial. Ele não perde tempo, Ricardo. Então, hoje, quando a gente fala de cuidar de rede social, a gente está falando de disponibilizar um tempo que está cada vez mais caro, puro empresário, né? Você não tem tempo de fazer conteúdo, desenvolver um bom conteúdo, identificar um bom horário na postagem, saber se vai publicar, se o formato tá por Reels, se a música tá interessante. Qual é a música que tá tendo maior alcance? Tudo isso é o papel da agência de marketing. Não de todas. Né? Sim. Não de todas. Mas o meu papel é você esquecer. Você só vai acompanhar. Você vai ser o público-alvo da página. Você vai olhar... Pô, Marcelo, como é que você conseguiu esse conteúdo? Eu sempre escuto isso. Eu não te mandei nada, como é que... É o trabalho meu, pesquisar, conhecer a concorrência, né? Dentro de um brief inicial, é fazer mágica, né? Impactar. Então, respondendo a tua pergunta... Você estava dando o case da farmácia. Isso, eu tenho outros clientes que poderiam entrar nesse exemplo, mas essa farmácia é muito curiosa, que foi na Baixada Fluminense. Eu estou cada vez mais na Baixada, amando cada vez mais a Baixada Fluminense. Meu trabalho sempre foi muito voltado à Zona Sul, Barra, onde é a sede da Lideração, e muito cliente em Niterói. Baixada descobriu Lideração, descobriu o Marcelo, obrigado, público da Baixada, e estou fazendo muitos cursos por lá, muitas palestras, e essa drogaria me acompanha, né? Acompanha o meu trabalho, acompanha o trabalho da agência, dos meus conteúdos, e fala, cara, tudo que você dá de dica lá eu faço e dá certo, mas eu não tenho tempo. Eu falei, opa, é aí que eu entro. Opa, o tempo é meu, eu que tenho que ter esse tempo para você. Mas olha só, não tenho dinheiro para nada. A página dele, Ricardo, ele vai assistir o seu podcast, esse conteúdo, e ele vai entender o que eu estou falando. A página dele estava muito pobre em termos de uma comunicação visual, em termos de estratégia. A página dele não atraía ninguém. Ele mesmo, porque eu estou falando isso. A página site ou a página nas mídias? Não tem site, atualmente não tem site, terá site, nós estamos desenvolvendo site, nós também fazemos isso, mas as redes sociais, que era o único canal que ele tinha de prospecção, de visibilidade, era muito pobre. Né? E quando eu digo pobre, não tinha um padrão, não tinha nem legenda dentro de uma postagem. Ele publicava foto de um remédio, nem falar que é claro que é super entendido isso. Não tem tempo. Ou o cara trabalha, ou o cara atende, ou o cara faz entrega. Então é esse público que a agência... Sim, é o meu caso. A minha empresa, a gente está há 15 anos. Cara, eu não consigo cuidar da mídia social da minha empresa. É loucura. Hoje eu cuido um pouquinho do podcast. Agora, da minha empresa mesmo, não cuido, não tenho tempo. Não consigo. Humanamente possível. Então... Ricardo, eu me pego às vezes, isso não é uma qualidade, tá? Deixando bem claro. Mas eu me pego ainda 2, 3 horas da manhã, porque, como eu disse, eu acordo e penso marketing. Eu sou apaixonado, vidrado. Eu me pego 2, 3 horas para fazer conteúdo para minha página. Fazendo filme de madrugada. Às vezes minha esposa acorda assustada. Que isso, Marcelo? Eu falei, não, estou produzindo conteúdo para direção. Isso 2h30 da manhã. Né? Então é complicado até para quem faz isso. Né? Eu tenho que alimentar a minha página. Eu tenho que alimentar a minha audiência. E através da minha audiência que as pessoas vão ter visibilidade da marca. Então, essa drogaria, ela estava num padrão que precisava melhorar. Ele falou, Marcelo, eu não tenho dinheiro para fazer anúncio. Eu disse, cara, eu vou fazer um resultado orgânico, mas eu vou trabalhar só com o teu bairro. Eu não vou conseguir trabalhar fora. É Nova Iguaçu, um bairro bem pequeno em Nova Iguaçu, e eu bolei essa estratégia para ele. Olha, você está oferecendo delivery pago. Cara, esse público aqui não vai pagar, cara. Mas eu não vou conseguir atender Caxias, não vou conseguir atender o outro lado de Nova Iguaçu. Falei, cara, mas quem disse que você tem que atender esse povo? Lá tem muita drogaria. Vamos trabalhar de forma otimizada? Vamos aglutinar esse povo que está precisando de uma atenção? Povo carente, que não tem uma página no seu bairro, que pode conversar com ele. E está dando um baita de um resultado.
Agora, limitando, colocamos entrega gratuita, pô, mas tem uma avenida enorme para explorar. Às vezes as pessoas acham que por ser internet ela tem que pensar assim, ó. O mundo. Eu vou abrir uma loja, eu vou vender para todo o Brasil. Canso de pegar cliente assim e eu falo, cara, então não vai trabalhar comigo. Eu não vou conseguir te atender. Eu canso de falar para o cliente, cara, o propósito da tua marca não cabe. Você sabe qual o custo de uma logística? Pô, você conhece os Correios? Não, e se você anunciar, digamos que você tem uma verba considerável para colocar, você não vai dar conta de atender. Você não vai ter, vai chegar um momento que você não vai ter equipe para atender. Nem fala. E aí você vai desandar o negócio. Você vai atender mal, vai entregar mal, vai vender mal, vai fazer... Ricardo, esse é um outro ponto crucial também. Você gera uma demanda, isso acontece muito também, eu me deparo muito com isso. Você gera uma nova demanda, né, os novos entrantes para o seu cliente, que ele estava acostumado ali ao arroz com feijão, e de repente você oferece um bife à milanesa com aquela batata frita sequinha, bacaninha, com aquele queijo cheddar ali. O cara desanda. O cara fala assim, pô, eu não estou conseguindo entregar, não estou conseguindo atender, não estou conseguindo responder no WhatsApp. Aí então já para era. tudo, se organiza e depois... Já era. Olha só. Fato. Mídia social é legal? Legal. Mídia social você tem resultado democrático, como nós dissemos? Tem resultado. Mas se você fizer uma cagadinha, se você falhar uma vez, se você tiver um depoimento negativo, aqui. Esquece. Claro que o teu negócio não vai acabar, Ricardo, mas você vai ter que suar. Eu tive um caso desse com um hospital que eu tive que suar para poder reverter. Mas, enfim, essa drogaria está tendo um resultado. Ele poderia ter um resultado maior? Claro que poderia, mas eu tenho que trabalhar com a realidade do cliente. Não adianta eu chegar lá e falar para ele, cara, você tem que botar R$1.000, R$5.000. Cansaram, mais de 5 foram antes de mim. Ele ficou desesperado. Esse ponto, o cara fica desacreditado. Desmotivado, não acredita desiste. mais em ninguém. É mais um que vai chegar aqui com esse discurso todo e na prática a coisa não condiz. Eu tô falando de mim, é uma dor que eu já passei. Eu já investi muito em marketing e não tive resultado, entendeu? Eu era o cara que eu acreditava só no tradicional, rádio, jornal, não sei o quê, porque era busdoor, metrô, porque era o que me deu resultado lá atrás. E, de repente, também não dava mais resultado. E aí eu falei, cara, ou é mídia social ou eu tô lascado. Então, tudo bem, a gente passou pelo período da crise sanitária e eu não estava nem anunciando, porque se entrasse cliente eu não dava conta de atender. Eu estava no ponto que eu precisava... Só estava dando conta de atender aquilo, porque foi um desafio imenso. A gente teve que reduzir a equipe, a gente perdeu o cliente, o que todo mundo passou aí na pandemia. Sim. Aí a gente arrumou a casa. Agora que nós estamos começando a pensar em botar clientes novos. Para não dizer que não nos últimos 8 meses a gente botou 2 clientes novos. 2 só em 8 meses. Não estávamos procurando. Legal. 2 que vieram, indicação e tal, porque a gente estava arrumando a casa. Agora a casa... Orgasmo múltiplo. Agora a casa... O projeto daqui a 2 meses, 3, a gente vai começar a pensar em anunciar. Bacana. Porque a casa está arrumada. É o que a gente falou. Não adianta você anunciar e não dar conta de atender. Você vai se queimar. Você vai perder a reputação. Cara, a reputação para consertar é terrível. E eu vou dizer uma coisa, o Ricardo, e público do seu canal. No Facebook você consegue até excluir. Eu sou totalmente contra isso. Quando há uma mensagem negativa da marca, relatando algum caso, às vezes até um caso muito sério, eu acho uma grande oportunidade de você reverter, de você conquistar o cliente. E assim ele espalhar e multiplicar o bom atendimento. Que falhou, errou, como toda marca falha, Coca-Cola falha, Nike falha, todas falham, né? Mas reverteu. A força da marca, a competência da marca foi tamanha que reverteu. Eu gosto desse desafio. Adoro isso. Mas você pode excluir, você pode simplesmente deletar. No Instagram, você ainda consegue fazer isso. Agora, na maior plataforma do universo, que se chama Google, você não consegue, não. E tá ali, ela vai logo estampando a primeira capa do teu negócio. Da pesquisa, né? E aquilo ali é um algoritmo.
aquela estrelinha não é para enfeitar um depoimento, uma avaliação. Aquela estrelinha, são 5 estrelas, ela tem um peso, ela tem um mecanismo, uma matemática que vai colocar você lá em cima ou você lá embaixo no ranqueamento do Google, organicamente. Sim. E se eu disser para você que eu consigo colocar em 3 primeiros sem gastar um centavo? Aí a gente tem que partir para outro podcast. Cara, dá para fazer? A gente não usava o do Google, né? Google My Business. O My Google Business, Meu Negócio. a gente não usava, passou a usar acho que coisa de 1 ano, por aí. É vida. E, cara, a gente tá com nota 5 lá, acho que temos 10 depoimentos ou 11 lá, todos com 5 estrelinhas, e a gente tem mantendo esse trabalho lá orgânico e tal. Mas te confesso que deu um gás, muita gente vem de lá. E orgânico, não gastamos nada, só o trabalho de sentar e fazer. Então, posso dar uma dica, um pulo do gato para o teu público? Orgânico, tá? No Google My Business, que é o Google Meu Negócio, que é a rede social do Google, ninguém sabe disso, ou não se fala. Muita gente não sabe. Mas o Google Meu Negócio é o Facebook do Google. E cada vez mais eles estão incrementando. Agora você pode editar na própria rede de pesquisa, você pode estar fazendo um catálogo dentro, você pode criar um mini site. Eu tenho um catálogo lá. Então, tem uns 10 produtos lá, serviço, né, que a gente faz. Parabéns, Ricardo, é isso, esse é o caminho. Mas existe um link que você já deve ter visto, que é um link que você pode compartilhar com qualquer pessoa, para que ele possa dar o depoimento dele do seu produto. Foi assim que a gente conseguiu os depoimentos. Então, eu acredito que você deve ter muito mais clientes do que 11 clientes que fizeram depoimento. Não foi fácil. Não, eu não tenho tantos clientes, porque eu não atendo... a minha empresa trabalha com contrato. Então, eu não atendo qualquer empresa que chega até a gente. A gente trabalha... Por isso que demora a entrar um cliente. A gente trabalha com contrato, são clientes assim, pra você ter uma noção, meus clientes têm 10 anos, 9 anos, 11 anos comigo. Então, são contratos de muito tempo. Bacana, tá? Que legal. Então, a gente não tem um volume grande de clientes. Eu nem sei te dizer o todo, mas a gente deve ter uns 22 clientes, eu acho. Legal. Então, a gente conseguiu 11 depoimentos. Nem todo cliente dá depoimento, não adianta. A gente, às vezes, um trabalho, mandou, perturbou, pediu, vai lá, não sei o que, conseguiu. Entendeu? Eu vou dar um exemplo de quem tem o seu público, né? O seu público-alvo, o público final, né? O consumidor. Quem tem uma loja, o que tem... E a gente trabalha com pessoa jurídica, né? Exatamente. Então. Entendi. Mas esse link, qual é a dica que eu quero dar e que dá muito resultado? Pega esse link e não precisa estar mandando para cliente somente. Eu acredito que o seu ciclo social você tenha muitos amigos. Sim. E se você for uma pessoa ética, se você for um profissional gabaritado, onde o teu ciclo social conhece aquilo que você faz, por que não dar um depoimento? Por que não fazer uma avaliação? É claro que eu não estou incentivando, nem estou motivando a pessoa a mentir, a pessoa a criar. Mas ela não pode falar um depoimento, eu conheço a empresa do Ricardo, conheço o time do Ricardo, e são pessoas sérias. Sim, sim. Quando você vai dobrando aquelas estrelinhas, aquele algoritmo, você vai subindo nesse ranqueamento sem gastar um centavo. Então, o que eu estou dizendo para você e para o teu público é que você pode trabalhar com algumas estratégias sem gastar dinheiro nenhum. Eu falo isso no livro. Sim. No livro, inclusive, eu dou esse exemplo. Eu ainda não terminei de ler o teu livro. Esse que está aí em cima é meu. Que tá aí, eu já li uma parte. Estou deixando mais dois para você. Porque o Rafael me deu esse livro foi semana passada, no último dia que a gente gravou. Tem uns 4 dias aí. Então, tá na minha cabeceira lá, eu estou passando o olho. Então, é um livro bom para vocês aí que estão assistindo, é um livro bem ilustrado, com letras grandes, de fácil leitura. Então, se você é um pequeno... Do que eu já li, tá? Até onde eu já li, acho que eu li umas 15 páginas. É um livro para quem tem um pequeno negócio e não entende muito de marketing. É o livro perfeito para você dar o pontapé inicial no teu marketing. Se eu tiver... Quer falar um pouquinho do livro, aproveitando? Se você me permitir, vai ser uma boa, porque a gente está entrando no segundo ano do livro. Nós fizemos 2 lançamentos. É o primeiro livro seu? É o meu primeiro livro. Eu tô como coautor. Eu encabecei esse livro junto com mais 2 autores,
que é a Vanessa Fraga, da Mindset, Escola de Líderes, e o Jefferson Malfor, que é um hipnoterapeuta e também um profissional da área de programação neurolinguística. Legal. Né? Então, nós os três bolamos um livro baseado num projeto de treinamento antes da pandemia. Então, toda aquela vibe que eu disse que a lideração nasceu de um sonho de dar resultados para outros sonhos, o 3Ts tem essa vibe de ajudar a orientar. Quando eu comecei, Ricardo, nesse mercado, eu fiz um curso caríssimo na época. Eu tinha a experiência, o know-how da área de executivo, da indústria farmacêutica, da corporativa, e eu não tinha cuidado de nenhuma marca, né? Quando eu decidi ter um plano B, uma agência de marketing para fazer isso, eu falei, não, eu vou me capacitar primeiro, né? Eu não posso fazer besteira com marca, como a gente já falou. Sim. E eu paguei uma grana, o curso mais caro na época, de uma jornalista, bam, e tal. E eu desenvolvi um trabalho tão bacana no período, que eu comecei a enxergar publicitário, você sabe, né? E vendedor também. Ele acorda, olha para o lado e já encontra oportunidade. Ele enxerga oportunidade. Eu falei, caramba, com a minha carteira, a minha expertise, junto com o conhecimento dessa pessoa, a gente pode estar abrindo um negócio. Né? E tinha uma baita de uma oportunidade surgindo num grupo político que estava me chamando para cuidar da campanha, eu estou falando isso lá de 2008, 2010. Marketing político. Marketing político, eu não tinha experiência nenhuma, mas eu tinha muita determinação, muita criatividade e muita vontade de dar resultado com pouca grana e muito resultado para o político, né? Enfim, foi um desafio para mim. E eu falei, vamos entrar comigo? Poxa, eu tenho aí, a verba é boa, vamos... A pessoa virou as costas para mim, achando que eu era um novo concorrente dela. Caramba. E aquilo me marcou tanto, Ricardo. Mas foi um presente, você acabou fazendo foi, sozinho. Cara, é aquela vaca gorda do precipício, né? Mas eu falei assim, poxa, eu nunca farei isso. Eu tenho que criar, eu tenho que estar pronto no mercado para poder fazer aquilo que eu precisava na época. Orientar pessoas e profissionais. E, em resumo, a campanha, eu não elegi o vereador, mas eu coloquei ele numa posição de um partido melhor. A gente não gastou nem R$1.000 na campanha política. Nossa. E você sabe que R$1.000 é como se fosse R$1 aqui. É nada. Não dá nada. E o resultado foi tão bom. Fiz um trabalho para o partido político. Foi daí que eu troquei o plano A de um executivo de uma multinacional para um plano B, de tão resultado. E o livro 3T, ele tem essa pegada, ele tem aquilo que eu não tinha no início. A pessoa que está iniciando, que está na pandemia, desesperado com a sua rescisão e não tem trabalho, mas quer investir no negócio, tem uma ideia, mas está colocando na gaveta, o livro é para esse profissional. Então, o livro 3T ele foi pensado exatamente para cuidar da parte transformadora da mente da pessoa. O Jefferson, hipnoterapeuta e profissional da área de PNL, ele cuida exatamente de vencer medos, trabalhar a inteligência emocional. Tudo mais. E tudo isso a gente sabe que é importante na comunicação digital. A Vanessa é uma baita de uma empresária. Eu fiz formação em hipnose também. Pô, bacana. Olha, é um assunto muito interessante em várias vertentes, né? Sim. Você usar para comercial, para marketing, enfim. Posso te apresentar o Jefferson, que é uma pessoa maravilhosa. Ele vai estar no meu podcast sexta agora, hein? Network é sempre importante. É sensacional. E, Ricardo, esse livro foi exatamente pensando... Agora, você acertou muito nesse livro, uma questão, e vão me bater por isso, porque eu tenho vários amigos que lançaram livros de coautoria com 10 autores, 15 autores, 12 autores. Eu entrei em alguns, inclusive, de coautoria. Em todos que eu entrei, eu fui convidado, traduzindo. Eu não paguei nada para estar no livro, e eu entrei, né? Mas eu não recomendo um livro com mais de 3 autores, porque se dilui ali. Acaba que o cara mais famoso dos 10 é o que vai ter toda a atenção no livro e os outros vão ficar diluídos ali. Então, cara, vale por sonho, vale para você dar o start inicial, mas se for fazer um negócio que você quer reforçar a sua marca pessoal, perfeito. Eu acho que 3 autores é o máximo, no máximo 4. Concordo. E aí, só para reforçar, não estou falando como um leigo, não. Eu tenho 8 livros publicados. Bacana. Então, 3 impressos e 5 digitais.
inclusive por editora tradicional, aquela que paga tudo, imprime tudo e distribui, que é uma coisa muito difícil de conseguir. É muito diferente. É. De quem bota dinheiro para publicar um É a publicação independente. Mas eu comecei por esse caminho. Eu lancei o primeiro independente, por motivo da vida, sei lá, compraram a versão áudio desse livro e a editora audiobook. que comprou os direitos da versão de áudio. Quando se esgotou o primeiro independente, ela comprou o impresso e eu tô com eles até hoje, não troco. E eu lancei outros que não foi com essa editora, inclusive um por vaidade pura. O meu segundo livro eles queriam lançar, mas eles queriam mudar o nome. E eu muito pimpão, muito novo ainda, muito vaidoso. Falei, vocês não vão mudar o nome do meu livro, porque o nome é sensacional. O livro é sensacional, Chefe Zero. Porém, eu podia ter mudado o título e está com a editora que está com o meu primeiro livro, que vende livro pra caramba. Eu não aceitei e o livro vende, mas não vende o tanto que vende o primeiro, porque tem uma estrutura. Porque livro não é só o livro ser bom. O livro, se não tiver distribuição, cara, é complicado. Sem dúvida. Então, de livro eu entendo um pouquinho. E você acertou por ser 3 autores. Esse projeto é um projeto que nos orgulha muito, porque ele foi derivado também de um treinamento que nós fizemos um pouquinho antes da pandemia, com 60 empresários em Niterói que não sabiam nada de iniciar um negócio, estavam desesperados exatamente por estar ocioso profissionalmente, por buscar qualidade de vida e querer sair de uma coisa engessada. E o resultado foi tão positivo. Eu posso te falar que mais de 50 pessoas que participaram do nosso treinamento saíram dali com o negócio montado. Caramba, que não eram donos do próprio negócio ainda. Não eram. Estavam naquele viés de sonho, ou porque perdeu. É aquela procrastinação eterna que todo mundo tem, que não coloca, não executa. Sim. Então, eu tinha 50 caras que viviam de procrastinação só de sonho. Então, colocaram para fora, né, tiraram da gaveta e hoje estão bombando, gente que abrindo filiais. Então a gente falou assim, a gente pode alcançar, novamente a palavra alcance, a gente pode alcançar outras com o livro, pessoas como essas. Outras pessoas, e o livro ele tem atingido até fora do país. Que bacana. Né? Através, na mídia social, é claro, da divulgação. Mas é isso, o livro ele tem 3 T's. Ele tem 3 T's por um significado. A gente trabalha com a transição do analógico para o digital, que eu costumo dizer. A transição, depois você passa para a transformação. Você precisa transformar sua mente, toda a sua visão para o mundo digital. É o famoso mindset, a palavrinha aí. Exatamente. Mas nada mais é que mudar a sua forma de pensar, seu modelo mental. Perfeito, perfeito. E o último, talento. Tem muita gente talentosa e o TikTok está aí que prova. Muita gente boa, né? Só dancinha, mas pessoas boas, com boa postura, com boa voz, com bom conteúdo, com boa expressão verbal, que pode estar alavancando muito projeto. Cara, né? Tudo se aprende. Lance de talento... Cara, eu não sou um bom escritor, escrevi 8 livros, eu não apresentava um trabalho na faculdade, palestrei no Brasil inteiro, eu não falava para uma câmera e participei de vários programas e emissoras de televisão, hoje estou aqui apresentando um podcast. Tudo a gente aprende, quando a gente quer, tem disposição e corre atrás. Cara, a gente já está partindo para o final, já estamos aqui 1 hora e alguma coisa. Papo ótimo. O papo vai fluindo legal, aqui Ricardo. e passa assim mesmo. Quando o papo é bom, a gente nem sente que passou. Então, e a gente já está indo para o finalzinho. Eu sempre faço algumas perguntas aqui para a gente seguir essa jornada aí. E não vai ser diferente com você. Se o Marcelo pudesse dar uma dica, o Marcelo de hoje, que é avô, são 6 filhos, não são? 6 filhos e 4 netos. 6 filhos e 4 netos. São 48 anos de idade. 48, eu tenho 46, então estamos aí quase na mesma idade aí, vou fazer 47 daqui a pouco. Pudesse dar uma dica para o Marcelo de 20 anos de idade. Pode ser profissional, pode ser pessoal. Que dica seria essa? Como eu te falei, nosso público tem entre 24... Nossa, a maior parte do nosso público tem entre 24 e 45 anos. Então, nós não falamos para a nossa geração. Nós falamos para a galera mais jovem. Então, e essa galera é sedenta por esse momento de... A dica que cada um que passa por aqui dá para quem está começando. Olha, eu acho que é muito... Eu tenho muito know-how de falar para esse público de 20 anos, porque eu tenho filhos de 20 anos, né?
Eu tenho 6 filhos, a menorzinha ainda não chegou, mas dos meus 5 filhos já passaram dessa idade. O meu tem 21. 21? É um adulto já, né? Então, a maior dica que eu posso dar para o teu público dessa faixa etária é invista cada vez mais o seu tempo na sua capacitação. Eu poderia ter alcançado o sucesso que eu tenho hoje na minha empresa se eu tivesse investido quando meu pai falou, Marcelo, faz o inglês, faz isso, faz aquilo. E eu queria farra. Tanto é que eu tenho 6 filhos hoje. Mas dedico um tempo. Hoje, todos os meus filhos, eu praticamente imponho pelo menos 30% do tempo deles tá sempre estudando, sempre fazendo um curso. E eu tenho 5 filhos muito bem sucedidos. Viva a vida com toda a tranquilidade, sem expectativa de nenhuma, mas invista que com o tempo, com certeza os resultados vão surgir se você fazer esse balanço, colocar na balança, capacitação e curtir a vida, Eu curti mais a vida, eu fui me formar aos 30, me pós-graduar aos 40 e efetivamente criar uma empresa aos 41. Ainda há tempo para você. Sim, quantos começaram com 60, 70 e estão aí arrebentando? Exatamente. Quando você quer empreender, não tem a hora certa, é a hora que você decide que vai fazer. Cara, seguindo essa jornada aqui, eu queria que você deixasse 3 dicas aí, seguindo os 3 T's aí do teu livro, mas 3 dicas para quem tem um pequeno negócio como eu, ou como os que estão assistindo, ou quem está pretendendo montar um pequeno negócio agora, para dar o start inicial nas mídias sociais, seja de forma orgânica, ou seja através de uma empresa de marketing, que seja sua, que seja qualquer outra, mas 3 passos que essa pessoa pode dar para começar a ter algum resultado. Ricardo, o meu público é exatamente esse, que não sabe, tem medo de aparecer na TV, medo de abrir uma live, medo de estar numa estrutura dessa. Então, eu dou 4 passos, não 3. O primeiro passo é você ser digital 24 horas por dia. Eu vou dar um pequeno case. Semana passada, um rapaz de rapel lá no prédio está fazendo a reforma na fachada e ele passou exatamente em frente à minha varanda no momento que eu estava levantando da cama e indo tomar um café. E eu sempre tomo café com minha canequinha da lideração da minha agência. Eu olhei para o cara de rapel, olhei para a caneca, olhei para o cara de rapel, falei assim, conteúdo pronto. Peguei o café, dei para ele, tirei uma foto e recorde de alcance. Então, acorde pensado no digital. Conteúdo é rei no momento que nós vivemos. Eu estou na praia, eu estou produzindo conteúdo. Eu estou brincando com minha filha, eu estou produzindo conteúdo. Eu estou puto, eu estou produzindo conteúdo. Então, a primeira dica é isso. Você quer entrar no meio digital, você quer vender no meio digital, seja digital. E pense nisso aqui. Todo o seu conteúdo, você tem que pensar que o teu público está aqui. Ele não está no computador mais. Esquece. Teu público está aqui. Ele vai ver YouTube aqui, ele vai ver o podcast aqui. Então, 80% dos acessos no YouTube são para o smartphone. Exatamente. Então, e a última estatística que eu falo, a mídia online, ela superou a mídia paga. Isso foi mês passado, o Opinion Box, que é a maior referência hoje de marketing digital, anunciou. A mídia online, isso no Brasil, ela superou pessoas que assistam TV. Então, segunda dica é essa. Pensa como smartphone. Elabora uma comunicação visual agradável. Né? A primeira impressão é a que fica mesmo. A segunda impressão negativa, ele não volta para a primeira. Já era. E no meio digital, você está competindo com infinidade de marcas que trabalham com paletas de cor, gatilhos mentais, psicologia das cores. Então, você precisa investir num padrão visual, numa comunicação visual de toda a sua marca e de todos os canais. Né? A dica mais importante, elenque 3 ou 4 redes sociais apenas e produza conteúdo ali diário. Ricardo, diário.
Se você pensar em postar uma vez por semana e na outra seguinte, o algoritmo ele não vai fazer leitura nenhuma de engajamento da tua página. Tem que ser diário. Por quê? Porque cada vez mais a gente vê conteúdo nas redes sociais. Se você não publicar, você não tem relevância para o Instagram. E o Instagram, ele quer mídia. Ele quer uma página que dá relevância. Ele quer que a pessoa que assista o teu conteúdo fique pelo menos 3 a 5 segundos vendo o teu conteúdo para passar um anúncio, para depois passar uma mídia paga. Então, a sua página precisa ter relevância no mundo digital. Com isso, padrão visual, é necessário uma boa logomarca, uma boa identidade. E, por último, trabalha com a sequência. 7 dias da semana, você vai trabalhar com 10 postagens. Uma por dia. Pô, Marcelo, mas são 10 e 7 dias? O prime time, que é o dia que tem maior audiência, que é o domingo, você tem que arregaçar. Arregaçar. Domingo, o Instagram, ele entrega para fora da tua rede de seguidores. Poucas pessoas sabem. O domingo é o prime time. Informação quentíssima, hein, galera? É o pulo do gato. Domingo, depois das 13 e até as 23 horas é o prime time, é o tempo de maior audiência, onde você tem que produzir reels, produzir stories, feed e por aí vai. Essa é a dica. Quiserem mais dica? Livro, minha página é dica diária. Passa teu Instagram é? Marketing Lideracão. Que é lideração, sem acento, sem tio. Lideração. Sem cedilha e sem tio. Exatamente. Diariamente, tem dias que são 3 posts, só de dica. Então, uma última dica para fechar, para finalizar. Não use o Instagram para vender, né? Só venda, só venda, só venda, só venda. Ninguém abre o Instagram 6h30 da manhã, como eu acordo, para comprar alguma coisa. Eu quero entreter, eu quero rir, eu quero ter prazer. É uma frase famosa na área das vendas, né? Vender desvende. Ninguém gosta de sentir que você está vendendo. A pessoa gosta de comprar. Perfeito. Eu gosto de comprar, eu não gosto de sentir que você está me vendendo algo. Eu quero ter o prazer de comprar. Perfeito. E aí quando você força a venda, isso não acontece. Mas você tocou num assunto aí, eu queria perguntar, ainda separa a marca o pequeno empresário, tá? Ele ainda separa a marca da pessoa? Ainda é possível separar? Ou você acha que isso já se misturou hoje em dia? Porque você falou que você faz conteúdo o tempo inteiro. Você faz conteúdo seu ou conteúdo da lideração ou você já misturou tudo? Olha, isso vai depender. Eu, quando vendo a lideração, eu vendo o profissional especialista Marcelo. Muitas vezes vai ter o meu momento pessoal, a minha vida social também na página. É muito pouco. E eu não gosto de expor a minha vida social, pessoal, numa página que é da minha empresa. Entendi. Eu não gosto de... Agora, tudo vai depender. Por exemplo, eu cuido de uma página de uma influencer que é 80% da vida social dela e 20% ela vendendo peixe. Isso é uma estratégia que eu quero. Porque eu vou te falar, na minha mídia social eu posto muito pouco pessoal. Eu não curto, já falei que eu não curto muito. Quando eu era palestrante, como o palestrante, a marca era o Ricardo Veríssimo, palestrante, eu precisava postar onde eu estava, viajando, o hotel que eu estava, onde eu estava almoçando, quando começou a palestra, quando terminou. Então eu postava todo dia. Depois que eu parei, eu saí dessa escravidão e hoje eu posto vez ou outra. Quando eu posto algo pessoal, meu amigo, o engajamento é lá no céu. É humanização. Entendeu? Humanização da marca. Então, hoje eu me questiono muito se não tem que se misturar. Mas você acha que é um papo para outro podcast, né? Sem dúvida. Eu posso falar aqui 1 hora só disso. Mas a humanização da marca, ela é uma boa estratégia. Se você quer ser referência da tua área, você tem que humanizar, né, em relação ao teu público-alvo. O público-alvo, ele precisa sentir, né, a marca pessoa. É o P2P, como a gente falou. Então, tudo vai depender do teu nicho. Tem que fazer uma análise de caso a caso, sem dúvida, sempre, né? E sempre num equilíbrio, né? Não expor tanto a família, né? Quando eu falei no início a questão de usuário, né? Existe aquele documentário na Netflix que eu recomendo, né? Que agora fugiu. Eu tô tentando lembrar o nome, né? Também, fugiu, mas eu sei qual é. Mas que fala especificamente de mídias sociais. Exatamente. Então, uma frase que é punk.
que os únicos mercados que chamam o cliente de usuário É o de drogas e o... é o tráfico de drogas e as redes sociais. Sim. Então, a gente sabe que a rede social é bacana, tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim também. Como em tudo na vida. E come tudo na vida. Então, busca o equilíbrio. Essa é a dica. A última pergunta que eu sempre faço aqui, que é capciosíssima, já aviso logo. Tem alguma pergunta que você gostaria que tivessem te feito, mas nunca te fizeram? Numa entrevista, num podcast, em qualquer situação? Olha, tem sim. O que você fala em ser pai? Sempre quando eu tenho oportunidade, eu me emociono muito. A maior obra na minha vida, o maior projeto da minha vida foi ser pai. Então, não tem lideração, não tem... Eu quase me formei em cinema, né? O meu grande sonho é ser cineasta. Eu tenho roteiro, eu tenho muito projeto, enfim, publicitário, né? Não tem cinema, não tem, que é minha paixão, cinema. Meus filhos é a coisa mais preciosa e eu adoro ser pai. Adoro fazer brincadeira, gosto de dançar do TikTok. Essa pergunta que nem ninguém faz e eu tenho know-how para responder. Afinal, são 6 e 4 netos. Então, os meus filhos são preciosos demais. Tudo isso que eu falei, se você não colocar a sua família junto com o teu sonho, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, coloca a tua família lado a lado. Nem à frente, nem atrás. É isso. Cara, brigadão de você ter participado aqui. Poxa, é um prazer imenso. Foi muito bom te receber. Adorei. Deixa novamente seu Instagram pra galera. Marketing Lideracão. No Facebook é a mesma coisa. No YouTube, bota Marketing Lideracão que vocês vão ter lá meus conteúdos. LinkedIn, todos os canais. Show. Multi-channel. Show de bola. Obrigado, cara, por você ter participado. Eu que agradeço. Obrigado por você ter assistido o Gravata Amarela até aqui. Se você quiser participar aqui do Gravata Amarela também, bater um papo com a gente, manda sua candidatura lá no e-mail, @gravatamarela.com.br. Se você gostou desse episódio, temos outros episódios sobre empreendedorismo, sobre vários assuntos. Já tá lá no nosso gravatamarela.com.br, você vai direto pro YouTube, tem vários episódios legais lá. Obrigado por você ter assistido, curte, comenta, compartilha. Manda dúvidas aí nos comentários, que eu mando pro Marcelo, eu respondo também. Participe. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo Gravata Amarela Podcast.